Bom dia, demos as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou assistente do Núcleo de Cursos e Palestras, coordenado pela Ana Cristina Moutella, que também nos acompanha aqui hoje. Eu sou uma mulher branca de 30 anos, tenho cabelo preto, estou usando uma blusa preta, meus olhos são castanhos. Estamos muito felizes em receber aqui hoje o Bernardo Esteves para essa atividade que integra o Plano Anual Casa Museu Emma Klabin Digital 2024. Contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e patrocinado pelas empresas Mercer e Marsh McLennan. Aproveito para agradecer as intérpretes de Libras que nos acompanharão aqui hoje, a Janaína Maria da Silva e também a Silvia Sato. Estamos com uma estrutura de gravação dessa palestra, como vocês podem ver, que em breve ficará disponível no canal, que é quase um casal, né? A gente faz a curadoria aqui, que também vai para o digital, da Casa Museu Emma Klabin no YouTube. Nesse ano, o tema curatorial da Casa Museu é Novo Mundo, Territórios e Identidades. Por meio desse eixo, a nossa programação ela visa reavaliar os conceitos sobre continente americano, buscando novas leituras e perspectivas sobre a sua geografia, suas diversas populações e manifestações culturais. É nesse contexto que realizamos o convite ao Bernardo para apresentar as suas mais recentes pesquisas, que acabaram de culminar num livro que vocês vão ter a oportunidade também de adquirir, Admirável Novo Mundo, uma história da ocupação humana nas Américas. Então, hoje, a gente vai receber a palestra dele e, ao final, para quem tiver interesse, a gente vai ter um tempinho para a sessão de autógrafos. Então, eu quero passar a apresentação do Bernardo. Bernardo Esteves é jornalista, especializado em ciência e meio ambiente, com graduação em comunicação social pela UFMG e doutorado em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia pela UFRJ. É repórter da revista Piauí, apresentador do podcast A Terra é Redonda, mesmo, e professor do Amerec, o curso de especialização em comunicação pública da ciência da UFMG. Em 2023, como vocês sabem, lançou o seu novo livro, Admirável Novo Mundo, uma história da ocupação humana nas Américas. É uma alegria para a gente receber aqui hoje, Bernardo. Aproveito para mostrar aqui o livro. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Bom dia, gente. Obrigado, Lívia, pela apresentação. Uma alegria ver vocês aqui para passar amanhã falando de arqueologia da ocupação das Américas. Esse é um tema que me prende muito, me captura muito. Lívia falou, né, do livro que eu lancei, que é a culminação de 10 anos de leituras e pesquisas, entrevistas sobre esse tema, e que justamente tem tudo a ver com a proposta da visão curatorial da Casa Museu Emma Klabin para esse ano. Quando a gente estava tendo as conversas iniciais, né, com a Lívia, com a Cris, para acertar essa palestra, a Lívia me mandou o texto curatorial que guia um pouco as ações, né, do museu para esse ano e todo o ciclo de palestras, e esse texto curatorial podia ser um texto de apresentação do livro, assim, de tão alinhado que está com essa visão que eu apresento aqui, né? Aqui a gente vai chegar lá, quero falar para vocês um pouco desse slide de abertura, né? Assim, são as pinturas rupestres da Serra da Capivara, que é um lugar, vou falar um pouco mais dele logo mais, mas assim, é um lugar que eu recomendo muito que quem quiser e puder visite, que é fascinante, e por alguns dos motivos que eu vou discutir aqui, né? Mas antes eu quero falar um pouco, né, de decolonização das Américas. Estou mostrando aqui a América Invertida, que é uma imagem que muitos de vocês devem conhecer já, uma ilustração do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia, e que propõe justamente olhar a América do Sul de cabeça para baixo, né? A gente está sempre por baixo da América do Norte, sempre assim, periferia do mundo, e por que não nos colocar como centro, né? Vamos inverter essa visão, olhar o mundo a partir da América do Sul. Essa é um pouco a proposta que eu trago nesse livro, né? E na minha visão da arqueologia da ocupação das Américas. Essa é uma história que foi muito contada, né? Assim, esse livro que eu fiz, essa é uma história que foi contada nos Estados Unidos, por exemplo. Eu sei de pelo menos 4 livros que foram lançados sobre a ocupação humana das Américas, para o grande público, por especialistas de lá, que contam essa história a partir da perspectiva deles, né? E pelos motivos que eu
vou discutir em detalhes ao longo dessa minha fala. A América do Sul, nessa visão norte-americana de ocupação das Américas, é sempre vista como um lugar a ser colonizado, um lugar a ser ocupado, né? Assim, não tem um olhar preocupado em entender as especificidades, né? Assim, quem são as pessoas que estavam ocupando a América do Sul, que ferramentas eles estavam produzindo, que recursos eles estavam consumindo. Essas questões sempre foram passadas muito rapidamente pelos arqueólogos da América do Norte, que sempre tiveram a prerrogativa de contar essa história. Isso está mudando aos poucos no campo da arqueologia, e é essa mudança de ventos que eu me propus um pouco contar nesse livro, né? Então, assim, eu acho que essa imagem do Torres Garcia, que se vocês forem a Montevidéu, recomendo que visitem, tem um museuzinho dele lá no centro da cidade, que é uma maravilha, onde está o original dessa imagem que a gente viu tanto em camisetas, em redes sociais, né? Assim, mas eu acho que é um bom símbolo aí do tipo de olhar, né, que a gente está propondo, e que é o olhar que eu proponho nesse livro, né? Admirável Novo Mundo, tem essa brincadeira infame com o livro do Aldous Huxley, né, no título, mas que tem justamente a ver com isso, né? Assim, chegam os europeus aqui e chamam esse lugar de Novo Mundo, sendo que tinha gente aqui há pelo menos 16 mil anos, né? Assim, possivelmente muito mais do que isso. Mas assim, então você fala, novo para quem, né, cara pálida? As pessoas estavam aqui, conheciam o território, sabiam dos recursos, sabiam se virar, e de repente uma visão muito eurocêntrica, né? Enfim, que ficou consagrada na literatura, esse título meio irônico e toda a visão que eu trago e que os especialistas vêm trazendo para isso, é uma provocação, uma forma da gente pensar isso de outra forma, né? Um convite para a gente olhar para a história da ocupação das Américas com um outro olhar, né? Assim, um olhar decolonial, um olhar que, claro, decolonial em relação à Europa, em relação às Américas, mas também em relação à América do Norte, em relação à América do Sul, porque a América do Sul é a periferia das Américas, e as Américas são a periferia do mundo, de certa maneira, ou pelo menos eram quando os europeus chegaram aqui. Então, eu trago um pouco essa perspectiva, um pouco provocadora, e esse é o convite que eu faço para vocês, né? Então, eu quero mostrar para vocês esse mapa. O mapa colocado assim fica mais fácil da gente entender, né? Com as Américas bem na direita. O título dessa fala, né, é um campo de tensão, né? A ocupação humana das Américas. Tensão porque, assim, quero mostrar para vocês, e conto essa história no livro, essa é uma história marcada por brigas muito acirradas entre os arqueólogos e outros especialistas, né? Quando a gente fala de história da ocupação das Américas, não é só uma história de arqueologia, né? É uma história, aqui eu estou falando, os campos de pesquisa envolvidos nesse estudo, tem arqueologia, mas tem também paleontologia, geologia, antropologia, enfim, tem uma infinidade de campos que estão envolvidos, e o que me atrai nessa história é o fato de que essa é uma história que não existe uma versão consensual para ela. Então, se você perguntar para 10 especialistas diferentes, né, como é que se deu a ocupação humana das Américas, vocês vão ouvir pelo menos umas 3 ou 4 versões diferentes dessa história. E a briga é onde a gente vê os mecanismos da ciência aflorarem, né? Assim, eu não sou arqueólogo, não sou especialista nessas questões, se eu posso reivindicar algum tipo de especialidade nessa história, é a especialidade na briga. Eu sou um estudioso das ciências, né? Assim, me formei em estudos sociais da ciência, e então estudando sociologia das controvérsias, e aí as brigas, esse momento em que os cientistas não estão de acordo, é um momento em que eles se obrigam a questionar os fundamentos, né, assim, do saber deles, né? Quer dizer, o que é um sítio arqueológico válido? Como é que a gente sabe que tinha gente nas Américas há 13 mil, há 20 mil, há 50 mil anos atrás, né? Então, se os arqueólogos estão em desacordo sobre isso, eles se obrigam a discutir, né, assim, por que eu aceito que essa data é válida e essa não? Por que eu posso dizer que isso é uma ferramenta e isso não é uma ferramenta de fabricação humana, né? Isso é que eu acho fascinante nessa história, e isso que a gente vai ver em mais detalhes aqui hoje. Então, eu disse que esse é um campo marcado pelas brigas, né? Assim, eu acho que o único consenso, talvez, entre os estudiosos desse campo é que os primeiros americanos chegaram até aqui pelo Alasca, vindos da Sibéria, na pontinha da Rússia, né? Então, assim, os humanos aqui, de fato, a gente não vai ter, né? Assim, os humanos surgem na África, em algum lugar mais ou menos por aqui,
De lá eles se espalham primeiro para o Oriente Médio, do Oriente Médio eles vão para a Europa, vão também para o sudeste da Ásia, do sudeste da Ásia eles ocupam a Oceania é ocupada antes das Américas, né? E depois do sul da Ásia eles vão para a Sibéria, e da Sibéria eles entram na América do Norte, e da América do Norte eles vão para a América do Sul. Esse talvez seja o único ponto de consenso em relação à chegada dos primeiros americanos nas Américas. Todo o resto é sujeito a muitas brigas, e haja briga nessa história, né? Assim, as pessoas discordam sobre quem eram os primeiros americanos, sobre quando eles chegaram. Essa talvez seja a briga mais acirrada, né? A data de chegada dos primeiros americanos. Porque da resposta a essa pergunta derivam muitas outras questões que se colocam, né? Então, e como é que eles se espalharam? Tudo isso é motivo de discórdia entre os estudiosos desse campo. E discórdia justamente que estava no título dessa reportagem que eu publiquei na Piauí em 2014, faz 10 anos já, e que é, de alguma maneira, o embrião desse livro que eu acabo de lançar. A Piauí, vocês devem saber, né, é uma revista que se caracteriza por reportagens de fôlego, né? Assim, são reportagens extensas que a gente passa 2, 3, 4 meses preparando e escrevendo, e diferentemente da imprensa diária, da imprensa semanal, a gente tem mais fôlego, mais espaço, e a gente pode tratar de mais detalhes das questões que a gente está cobrindo, né? Mas aqui, ao fazer essa reportagem, eu me toquei, fui à Serra da Capivara. Em princípio era uma reportagem sobre as dúvidas que existem em relação à presença humana muito antiga na Serra da Capivara. E eu fui falar dessa controvérsia e, indo à Serra da Capivara, e depois pude ir a um congresso que teve nos Estados Unidos sobre a ocupação humana das Américas, e ali eu me toquei que essa controvérsia era muito maior do que eu enxergava antes, e muito maior do que uma reportagem, mesmo essas reportagens de fôlego da Piauí, né, assim, não dava conta de cobrir todos os meandros, todos os detalhes dessa briga. Então foi a partir dali que eu tive essa ideia de escrever um livro, né, sobre, cada vez que a gente termina uma apuração longa dessas da Piauí, fica aquele sentimento de fundo, né? Nossa, eu li tanta coisa, né? Assim, já dava quase para quem sabe começar a pensar em escrever um livro, enfim, de todas as matérias que eu fiz na Piauí, foi o livro que eu quis fazer. Estou lançando agora, 10 anos depois dessa reportagem. Então, aí, como eu disse para vocês, né, são algumas questões que estruturam a briga, né? Assim, quem foram os primeiros americanos, quando chegaram, de onde vieram e como se espalharam. De onde vieram, como eu disse a vocês, é um ponto relativamente pacífico. Vieram da Sibéria, né? E entraram pelo Alasca, que essa passagem, né, entre a Sibéria e o Alasca, a gente está falando aqui, a data é um motivo de controvérsia justamente. Então pode ter sido 25, 30 mil anos, pode ter sido menos, 16 mil anos, mas enfim. Mas era numa época que os geólogos chamam de a Era do Gelo, né? Assim, o Pleistoceno, o final do Pleistoceno. É um momento em que o nível do mar estava mais de 100 metros abaixo do atual. Então, isso que hoje a gente chama de o Estreito de Bering, né, que é essa faixa de mar de 100 quilômetros de distância que separa a Sibéria do Alasca, essa faixa estava emersa, o mar estava 100 metros mais baixo, então era possível andar a pé da Rússia até o Alasca. E esse é o caminho que os especialistas acreditam que os primeiros americanos percorreram para entrar nesse continente que não tinha, né, não tinha humanos. Então, as pessoas que entraram foram os primeiros e se espalharam pelo continente. Mas tudo isso é objeto de briga entre os especialistas. Então, um jeito de a gente começar a contar essa história é com essa figura que a gente está vendo aqui, que é Peter Lund, que é um naturalista dinamarquês. Digo naturalista porque nessa época, aqui a gente está falando 1830, mais ou menos, é uma época em que a própria palavra cientista não estava consolidada, não estava cristalizada, né? Então, assim, é um anacronismo a gente chamar o Peter Lund de um cientista.
Ele era um naturalista, ou seja, ele praticava a história natural, que é um jeito, que até nos anos 40 a gente teve no Brasil faculdades de história natural, né? Assim, que é uma disciplina que engloba hoje o que a gente chama de biologia, geologia, paleontologia, né? Assim, são alguns dos campos cobertos pela história natural. Peter Lund, ele era herdeiro de um comerciante rico de Copenhague, ele era dinamarquês, né? E ele vem para o Brasil, se encanta pelo Brasil e decide fincar raiz aqui. Ele vem nos anos 1830 e se estabelece em Lagoa Santa. Lagoa Santa, na Grande Belo Horizonte. Essa daqui é uma visão de Lagoa Santa. Quem fez essas pinturas é o Peter Brandt, que era norueguês, amigo do Peter Lund. Tem gente que vai até dizer que era mais que amigo, e que era, de certa maneira, um ilustrador dessa passagem dele por Lagoa Santa, né? Lagoa Santa era um arraial com pouco mais de 800 pessoas, no interior de Minas Gerais, perto de onde hoje fica Belo Horizonte, mas Belo Horizonte só seria fundada dali a mais de 60 anos. E o que estava acontecendo? Lagoa Santa fica numa região que tem uma formação geológica que os geólogos chamam de karst, que é uma formação calcária que tem a ação da água ao longo dos séculos e milênios, né? Assim, ela vai erodindo esse calcário e vai fazendo cavidades, construindo cavernas, né? Cavernas que são propensas para o acúmulo de sedimentos, né? Então, assim, que acumulam fósseis, acumulam vestígios das diferentes formas de vida que passaram por ali no passado profundo. E Peter Lund começa a descobrir esses fósseis, né? Começa a explorar essas cavernas e ele começa a encontrar umas coisas muito loucas, né? Assim, por exemplo, esse crânio de um felino que a gente chama de dentes de sabre. Por muito tempo ele foi chamado de tigre dente de sabre, mas se hoje em dia a visão dos paleontólogos é que a gente deveria deixar de chamar de tigre, porque ele não tem exatamente afinidade com o tigre. É um grande felino, é um grande gato, é exatamente um primo do tigre, mas enfim. Mas é um bicho alto assim. Esse dente tem tamanho de um antebraço, né? Assim, um bicho assustador, né? E muito diferente de qualquer gato, assim, uma onça é muito menor do que esse bicho, né? Que a onça é o grande felino que a gente tem na América do Sul, que a gente tinha na época do Lund também. Só que nesse momento vale uma contextualização, né? Assim, 1830, quando Lund pisa no Brasil pela primeira vez, o Charles Darwin era um franguinho que estava a bordo do Beagle, né? Que é o navio no qual ele deu a volta ao mundo e coletou os primeiros materiais que colocaram ele na trilha de fazer a teoria da evolução das espécies por seleção natural, que ele apresentou junto com Wallace em 1858, quer dizer, 30 anos depois de Lund estar aqui. Então, assim, não existia entre os naturalistas uma visão da evolução da vida da maneira como a gente tem hoje. Então, assim, a existência de bichos extintos era meio confusa. O Lund era protestante, né, assim, e muitos cientistas, né, muitos naturalistas dessa época eram criacionistas, né, eles tentavam acomodar a ciência deles às explicações bíblicas, né, assim, muita gente levava a Bíblia pelo valor de face, né, assim, o que estava explicado ali era o que tinha. A gente tinha intérpretes bíblicos que chegaram a fazer um cálculo da idade da Terra e viram que a Terra tinha 6.000 anos, né? Tinha uma data exata, não estou com ela de cabeça aqui, mas eles disseram, o mundo foi criado em não sei quanto de outubro, de 6.000 anos atrás, que era um domingo, enfim, tinha lá os intérpretes bíblicos que tomavam muito ao pé da letra o que estava dito ali. E na Bíblia não tinha dente de sabre, na Bíblia não tinha mamute, não tinha relato desse dinossauro, né, esses bichos que começaram a aparecer. Aí a gente tem muitas contingências históricas também, né? A gente tem Revolução Industrial, que começa a exigir alguns materiais, então a gente tem um impulso da atividade de mineração por causa da atividade industrial, e essas grutas de Lagoa Santa, que o Lund começa a explorar,
elas eram exploradas para coleta de salitre, que é uma matéria-prima usada na fabricação de pólvora, que aí a gente tinha quando Dom João VI vem para o Rio de Janeiro, né, o Império Português, o Rio vira a sede do Império Português, cria uma fábrica de pólvora, começa a se explorar salitre, aí as cavernas de Lagoa Santa, do karst mineiro, começam a ser exploradas e começam a aparecer os ossos desses bichos. Isso dá um nó na cabeça do Lund, ele fala, que isso, que bichos foram esses, né? Assim, e aí a gente tem, o Lund vem para cá inspirado por um naturalista francês chamado Georges Cuvier, que desenvolve o catastrofismo, que era uma doutrina para explicar esses fósseis esquisitíssimos que estavam aparecendo e que ele tentou encontrar um jeito de acomodar aquilo na narrativa bíblica. Então o catastrofismo ele vai dizer, então a história da Terra é marcada por uma série de convulsões, uma série de catástrofes que varrem periodicamente as formas de vida. O dilúvio da Arca de Noé seria a última dessas catástrofes, seria umas 6 ou 7. Então, enfim, isso explica que a gente encontre esses fósseis muito esquisitos que a gente não está vendo aqui. Mas o Lund, ele vai encontrar nessa época, junto com os fósseis desses bichos, junto com dentes de sabre, ele vai encontrar fósseis humanos, muito antigos. E aquilo deixa ele muito perturbado, porque ele fala, poxa, a aparência desses fósseis é a mesma, né? Assim, eles parecem ter a mesma idade. Os fósseis do dentes de sabre e os crânios humanos que ele encontra parecem ter a mesma idade, mas então será que os humanos conviveram com esses bichos grandes, né? Assim, no final da Era do Gelo a gente tem o que a gente chama hoje de a megafauna do Pleistoceno, né? Da Era do Gelo, que são esses bichos preguiça gigante. A gente tinha uma preguiça de 6 metros, né? Assim, tem um bicho que chamava Glyptodonte, que era uma espécie de um tatu do tamanho de um fusca. A gente tinha, enfim, bichos imensos que, a julgar por esses fósseis que eram encontrados em condições iguais, a gente falou, será que os humanos conviveram com esses bichos? A princípio ele vai dizer que não, mas depois ele se convence. Quando ele morre, ele já tinha mudado de ideia, ele deixa de ser um catastrofista e fala, não, os humanos conviveram com esses bichos. Ali a gente está em 1830, 1840, a gente não tinha ferramentas metodológicas que permitissem a ele cravar e dizer, olha, os humanos inegavelmente conviveram com esses bichos. Então, assim, ele morre com essa convicção, mas sem uma prova que pudesse ser considerada válida pelos cientistas da época, né? Assim, mas nessa brincadeira, ele vira uma espécie de patrono, sei lá, enfim, pioneiro da arqueologia, da paleontologia, né? A arqueologia é o estudo das sociedades humanas do passado, a paleontologia é o estudo das formas de vida, né? Assim, os bichos extintos, né? Mas também da espeleologia, que é o estudo das cavernas, né? Aqui, será que eu vou conseguir mostrar? Não vou conseguir mostrar, mas vou chegar aqui para mostrar para vocês. Mais ou menos aqui, a gente tem, no pé do outro lado desse lago, né? Essa é a Lagoa do Sumidouro, que fica lá em Lagoa Santa. E na Lagoa do Sumidouro é onde... Lagoa Santa é um dos destaques arqueológicos mundiais, assim, tem muito sítio arqueológico, por causa justamente do karst, dessas cavernas, né? E a gente tem crânios e esqueletos humanos, como em raros lugares do mundo a gente teve centenas, na região de Lagoa Santa como um todo, a gente teve centenas de esqueletos humanos que foram recuperados por Lund e por várias gerações de arqueólogos que trabalharam lá depois dele. E vamos falar um pouco mais disso. A entrada dessa lagoa, dessa caverna do Sumidouro, é essa daqui. Isso aqui, quando eu estive lá em 2022, se não me engano, no Parque Estadual do Sumidouro, que tem lá em Lagoa Santa, Lund entra por essa fenda, e essa lagoa, ela fica... essa caverna, ela fica coberta por água a maior parte do tempo. Então, isso impede que ela seja explorada, mas durante o período em que Lund esteve lá, Lund, na verdade, veio para Lagoa Santa e passou o resto da vida lá. Ele morreu em Lagoa Santa, ficou décadas, a família dele pressionou para ele voltar, ele escreveu uma carta dizendo, estou voltando, gente, estou voltando. Ele manda as coleções dele, a maioria das coisas que ele coletou estão no Museu de Zoologia de Copenhague. Hoje em dia, enfim, começa a ter uma conversa sobre tentar trazer de volta parte desse material, né, esse vento decolonial que está batendo na discussão dos museus e tal. Mas, enfim, esse material ainda está em Copenhague, mas Lund manda o material de volta, manda dizer à família que vai voltar, mas ele morre em Lagoa Santa,
Hoje tem lá busto para ele, farmácia com o nome dele, 1000 coisas com o nome dele. A casa em que ele morou, uma escola e tal, enfim. E dá para... Quando eu estive lá, essa lagoa estava coberta por água, que é o que acontece a maior parte do tempo, mas durante esse período teve uma seca muito extrema, quando o Lund estava lá, no 1843, e aí ele aproveita para explorar. Vai lá e encontra dezenas de crânios, ossos de bichos e tal, enfim. Esse não foi o único sítio que ele explorou, mas foi mais importante, a Lagoa do Sumidouro, a Gruta do Sumidouro. E ali, isso tudo vai levando ele a formular essas ideias a esse respeito, né? Se está aqui o dente de sabre que ele escavou, ele deu o nome científico desse bicho, que até hoje é o mesmo, o Smilodon populator, que é o dente de sabre. E também naquela região, aqui a gente não está mais falando de Lund, né? Eu disse para vocês que a região de Lagoa Santa, que aí a gente está falando de, tem até outros municípios, né? Matozinhos, Confins, enfim, uma série de municípios ali em torno, que Pedro Leopoldo, estuda ao norte de Belo Horizonte, tudo perto do aeroporto de Confins, que é exatamente perto de Belo Horizonte, para quem já foi lá. E esse sítio aqui é na Grande Lagoa Santa, vamos chamar assim, no município de Confins, é a Lapa Vermelha 4. Hoje ele fica dentro de uma fazenda chamada Lapa Vermelha, que é explorada por uma propriedade particular, de uma mineradora, que chama Lapa Vermelha também, mas aqui é de onde saiu, quer dizer, tudo isso a gente está falando da mesma formação geológica, essa região que Lund inaugura, né, assim, para a ciência, que é daqui que saiu esse crânio que vocês devem conhecer, que é o crânio de Luzia, né, assim, que tem essa fama de ser a primeira brasileira, né, assim, é um crânio cuja idade foi estimada em 13 mil anos, mas essa idade é uma idade indireta, tem muita incerteza envolvida na datação dela. Se a gente perguntar, aqui no Brasil, eu mesmo já escrevi em muitas reportagens, Luzia, a primeira brasileira, um crânio de 13 mil anos e tal. Quando eu começo a mergulhar na literatura com mais afinco aí para escrever esse livro, eu me dou conta de que, enfim, tem uma névoa de incerteza envolvida na datação desse crânio, que faz com que isso seja uma bola dividida. Se a gente perguntar para especialistas na arqueologia das Américas, né, assim, qual é o remanescente humano mais antigo das Américas, os brasileiros, alguns deles vão dizer que é Luzia, os gringos, nem todos. Em parte porque é isso, assim, esse sítio é uma fenda, né, uma fenda que se estende por mais de 10 metros de profundidade, e Luzia, diferente dos sepultamentos que a gente tem na região de Lagoa Santa, que são um pouco mais recentes do que isso, mas assim, Luzia, ela não foi exatamente sepultada. Luzia provavelmente ou caiu nesse buraco, ou então foi jogada ali, morreu e foi jogada ali pelas pessoas que estavam caminhando com ela. Enfim, não tem um sepultamento formal como a gente tem em outros lugares, mas enfim, ela está ali. E aí, justamente pela inclinação, né, se o crânio rola e vai parar 2 metros abaixo do resto dos ossos. Enfim, a gente tem, então é um desafio técnico grande você datar, né? Se o colágeno, não se preservou colágeno nos ossos, que é o que permitiria a gente ter uma datação direta, né? Por carbono 14, a datação de Luzia não é direta, é uma datação de pedaços de carvão que estavam na mesma camada, mas pelo fato justamente de ser uma camada, de ser, enfim, ossos que estão posicionados num contexto complicado de análise, a gente não pode cravar com toda certeza, né? Enfim, a gente tem outros métodos de datação indireta que foram usados também, mas continua sendo uma bola dividida. Mas possivelmente, enfim, a gente tem que colocar um asterisco quando a gente fala que Luzia é a primeira brasileira. Mas ela vem daí, vem da Grande Lagoa Santa, que continua sendo explorada por arqueólogos, por gerações de arqueólogos desde Peter Lund, né? É o caso da turma do Rodrigo Elias de Oliveira, que está aqui, né, escavando isso na Lapa do Santo, que é também nessa região, no município de Matozinhos, vamos dizer, na Grande Lagoa Santa, né, isso tudo perto de Belo Horizonte. E ali a gente tem uma quantidade de crânios e esqueletos assim, muito atípica, né? Essa foto é do André Strauss, que, se não me engano, vai fazer uma das palestras aqui desse ciclo, né? E que, enfim, colaborou muito, foi das pessoas que eu mais entrevistei para fazer esse livro, das dezenas de cientistas que eu ouvi para tentar contar essa história. Então, enfim, a Lapa do Santo, vou mostrar para vocês uma foto, é uma caverna, né, em Matozinhos, também fica numa fazenda, enfim, numa região de propriedade particular,
E ela tem esse nome, esse é um dado que eu não consegui confirmar direito, mas será que eu vou conseguir apontar o laser aqui? Acho que não, vou ali mostrar para vocês. Mas ela tem esse nome, Lapa do Santo, uma das explicações possíveis, mas aí é da natureza do boato, né? Mas como é um boato saboroso, eu gosto de falar dele, mesmo que ele não tenha uma confirmação exata. Mas tem gente que vai dizer, se vocês olharem com calma aqui, uma das estalactites que a gente está vendo aqui, ó, se vocês... Depois fica difícil de ver, né? Se você vê aqui um olho, um chifre, um nariz, um cavanhaque, né? Parece um demônio, né? Assim, essa pedra. Depois que você enxerga esse demônio, você não consegue mais desver. E aí tem gente que diz que chamaram de Lapa do Santo justamente para combater, falar assim, não, isso aqui é a Lapa do Santo, vai ser Lapa, um outro jeito de se chamar caverna, né? Assim. A gente tinha ali a Lapa Vermelha, essa é a Lapa do Santo, daqui saíram dezenas de esqueletos, de sepultamentos, que mostram que as pessoas... Aí a gente não está falando exatamente da época da ocupação das Américas, a gente está falando de coisas de 9.000 anos, 8.000 anos, já é um pouco mais recente, mas assim, são sepultamentos que mostram, muito elaborados, né? Que a gente vê uma manipulação, as pessoas têm um enterramento primário e depois os ossos são desenterrados e são rearranjados, né? Eles juntavam ossos de crianças com ossos de adultos, tem um lugar que tem uma calota craniana com dezenas de dentes de vários indivíduos diferentes, eles quebravam os ossos, botavam juntos, tem um contexto de manipulação de ossos, assim, que indica que tinha uma elaboração, talvez com questões espirituais por trás, aí fica difícil a gente especular a esse respeito, né? Mas enfim, mas essa região de Lagoa Santa, que Lund começa a explorar lá atrás, é uma das regiões mais ricas arqueologicamente falando das Américas e de todo o mundo, enfim, continua sendo muito explorada até hoje por equipes brasileiras de arqueólogos, e é um pouco, né, assim, onde eu decido começar a contar essa história, justamente porque a história a primeira pessoa que se espanta e fala, uau, será que tem gente aqui há tanto tempo? É Peter Lund. E as questões que ele se coloca ali são as questões que de alguma maneira estão até hoje com os arqueólogos. Ele fala assim, putz, quanto tempo será que essas pessoas estavam aqui? Será que essas pessoas conviveram com esses bichos grandes, né? Assim, como é possível? Isso tudo são as perguntas que até hoje ainda movem o campo, né? Assim, algumas delas foram respondidas, mas muitas não foram, né? Aí, essa é um mapa da região de Lagoa Santa, né, que a gente fala assim, Belo Horizonte está logo aqui abaixo, não aparece no mapa, mas a gente tem a Lapa Vermelha, a Gruta do Sumidouro, né, onde Lund trabalhou, e a gente tem vários sítios com datações antigas ali nessa região de Lagoa Santa. Mas, então, aí, a gente estava na Peter Lund, 1830, agora eu quero avançar algumas décadas no tempo, para a gente chegar num paleontólogo argentino chamado Florentino Ameghino, que trabalhou na virada do século XIX para o século XX, e que, de certa maneira, ele resgata um pouco essa ideia de colocar a América do Sul no centro do debate, né? Assim, ele parece um precursor da imagem da América invertida do Torres Garcia, porque ele encontra ali, deixa eu voltar o mapa para mostrar para vocês. Aqui o número 5 ali na Argentina, essa é a região em que ele encontrou aquele crânio, né? É o Arroyo La Tigra. Ele encontra um crânio humano em condições que ele enxergou aspectos primitivos nesse crânio. Ele falou, poxa, isso aqui não é Homo sapiens não, isso aqui deve ser um antecessor do Homo sapiens, e ele cria uma teoria ali. Ele chama esse bicho de Homo pampaeus, o homem dos pampas, que foi encontrado no Arroyo La Tigra, e a partir desse crânio ele desenvolve uma teoria segundo a qual, na verdade, o berço da humanidade não seria a África, seria os pampas argentinos. Então é propriamente a América invertida, assim, hoje. Quando a gente vê aquele mapa, né, assim, de acordo com o Ameghino, o caminho foi o oposto. Os humanos surgem na Argentina e eles fazem o caminho inverso, eles sobem o resto das Américas, vão dali para a Ásia e dali para o resto do mundo. Assim, então, assim, os humanos surgem nos pampas. Essa que é a ideia do Florentino Ameghino, a partir da descrição desse crânio que eu estou mostrando para vocês e de alguns outros crânios que ele atribui a essa espécie Homo pampaeus.
Então isso a gente está falando virada do século XIX para o século XX, mas aí a gente tem uma figura, né? Esse homem aqui, que o nome dele está escrito aqui, é muita consoante junto, eu não me arrisco muito, H-R-D-L-I-C-K, Rlica, não sei direito pronunciar. Eu discuto com a companhia a ideia de fazer um audiolivro, né? Eles me sondaram para saber se eu gostaria de ler o livro numa forma de audiolivro. A pronúncia desse nome é o meu maior obstáculo para aceitar esse convite. Esse homem de ascendência tcheca, a família dele, eu acho que ele próprio nasceu lá, se não me engano, mas ele se estabelece nos Estados Unidos. Ele é, de certa maneira, assim, o guardião da presença humana recente nas Américas, né? Ele é um cara que ele ouve falar do Ameghino, ouve falar do Homo Pampaeus e fala, peraí, não é possível, isso não pode estar certo. E ele decide, ele pega um navio em Washington, vai para Buenos Aires para examinar isso de perto. Ele faz uma passagem pelo Brasil, ele passa uns dias no Rio de Janeiro, examina, Lund tinha mandado os crânios dele todos de volta para a Dinamarca, tinha sobrado um. Enfim, ele examina lá indiretamente os achados do Lund, vai à Argentina, super bem recebido pelo Ameghino, pelos colegas, esse padrão, né? Assim, os sul-americanos recebem os gringos, tratam bem e tal. Ele vai embora e publica esse livro que é um massacre metodológico assim, no trabalho do Ameghino, nega veementemente. Enfim, de fato, nessa história é difícil a gente fechar com o Ameghino que esse crânio era de uma espécie diferente, que seria a antecessora, né, assim, dos humanos modernos. Isso era um Homo sapiens, no fim das contas. Mas aí depois teve um arqueólogo argentino que trabalhou recentemente, que resolveu datar, é uma coisa que só outro dia resolveram datar esse material do Ameghino, e ele viu aí, assim, de certa maneira, ele tira forra em relação a esse pesquisador, dizendo assim, olha, o Ameghino estava errado, mas ele estava errado também, porque ele nem é tão velho quanto o Ameghino disse, nem é tão novo quanto esse senhor disse. A datação deu coisa de 8.500, 9.000 anos, os crânios de Miramar. Mas, enfim, de certa maneira, o senhor H, uma maneira da gente chamar ele, o senhor H, ele estabelece um padrão na história da ocupação humana das Américas, que é assim, os cientistas norte-americanos têm a palavra final para dizer o que é velho, o que não é, o que de fato era humano, o que não era, assim, então, e cria também esse padrão de ir a campo, né, ir examinar os achados arqueológicos em contexto, para depois poder dizer se sim, se não, né? E isso cria um certo padrão, e ele também, junto com os colegas dele, por mais... Ele tem uma série de condutas que, lidas com o nosso olhar de hoje, soam problemáticas, condenáveis, uma série de aspectos, não vou entrar em detalhes, mas enfim. Mas ele tem o André Strauss, que eu mencionei aqui, né? Que acho que vai vir fazer uma palestra aqui também. Ele gosta de dizer, olha, tudo bem, ele era uma espécie de guardião, ele demoliu vários sítios, porque aí tinha essa coisa da antiguidade humana nas Américas, né? Assim, vários candidatos a sítios antigos dizendo, olha, aqui tinha gente, ele falava assim, não, ele de certa maneira vira o guardião da antiguidade humana nas Américas, mas ele estabelece critérios que até hoje são usados para a gente determinar se um certo sítio é antigo ou não, e que são, assim, até hoje, os critérios que ele tinha colocado ali são os 3 critérios básicos que os pesquisadores usam. O primeiro é o que a gente chama aqui, é o único que é um pouco mais técnico, é uma estratigrafia sem perturbação. Isso significa assim, quando a gente vai estudar um sítio arqueológico, a gente estuda as diferentes camadas de sedimento, né? Assim, o sítio que está em boas condições de preservação é um sítio que a gente tem uma camada por cima e embaixo dela tem uma camada mais velha, embaixo dela tem uma camada mais velha. Claro que isso pode ser perturbado por uma série de coisas, pode ter um terremoto que perturba, então pode passar alguma máquina ali por cima, pode passar um tatu que confunde, né, que mistura camadas de terra de idades diferentes, né, assim, se a gente tem sinais de perturbação, isso pode indicar que aquilo que você encontrou numa camada não tem a idade que você atribui àquela camada. Então, assim, esse é um critério. Se um sítio está com as camadas bonitinhas, então a gente pode considerar que ele é válido, né?
Outra coisa é a datação indiscutível, né? Assim, a data que você atribui a um fóssil ou a um objeto, uma ferramenta, se não tem dúvidas em relação a ela. E a terceira é a origem humana inequívoca, né? Assim, em geral, até hoje, as contestações que são feitas à antiguidade de um determinado sítio, elas caem numa dessas 3 gavetas. E foi o senhor H, junto com outros colegas dele, que determinaram essas condições. E aí, assim, ele foi um pesquisador que justamente contestou a antiguidade de muitos sítios que foram candidatos à presença humana antiga no continente, até que apareceu esse sítio aqui, no Novo México, nos Estados Unidos, o sítio de Folsom. E ali esse foi o sítio que, de certa maneira, provou que havia, sim, humanos, muito antigamente, né, no fim da Era do Gelo, né, no continente americano. Porque aqui a gente tem costelas de bisão gigante, né? Assim, a gente tem bisões até hoje na América do Norte, mas assim, esses bisões eram bisões da megafauna, eram bisões bem maiores. E ali a gente tinha, em associação, como a gente diz na arqueologia, né? Assim, a gente tinha essa ponta de lança feita de pedra junto às costelas de bisão. E ali, isso estava inequivocamente numa associação arqueológica inequívoca, né? Ou seja, claramente a data, né, a idade dessa ferramenta de pedra era a mesma data dos ossos do bisão. Quando isso foi descoberto, anos 30, a gente não tinha ainda datação absoluta por carbono 14, que isso vai ser desenvolvido em 1949, mas depois que se desenvolve o método de datação por carbono 14, isso foi datado e se viu que isso tinha pouco menos de 13 mil anos. Então ali a gente pode dizer, ok, tinha humanos nas Américas a coisa de 13 mil anos. E se estabeleceu também, né, esse padrão, né, assim, da visita do especialista a campo, né, que a gente tem um especialista do Museu Natural de História Natural que veio de Nova York, né, assim, a pessoa que encontrou esse artefato junto com esses fósseis, ela tinha sido instruída, porque ela já tinha descoberto outros sítios antes, e levou a pedra para o senhor H. Ele falou, realmente, isso aqui é uma ferramenta e tal, mas como é que eu vou saber que isso estava no contexto que você está me dizendo? Da próxima vez que você achar uma coisa dessa, para a escavação e me chama, que aí a gente vai lá e faz uma avaliação in loco, né, para poder dizer se isso é velho ou não. E aí é o que ele faz, ele acha, para a escavação, manda uns telegramas, vem especialistas dos Estados Unidos inteiro, aí vem esse senhor de gravata borboleta e fala assim, realmente, isso é velho, isso está em associação inequívoca e tal, podemos considerar que isso é... Assim, hoje em dia a arqueologia está um pouco mais padronizada, né? Assim, a gente tem a visita do especialista a campo, é menos necessária do que naquele momento, mas assim, ainda... sítios muito controversos, faz uma diferença você ter alguém olhando ali e falando, realmente, a gente não pode contestar. E ali a gente tem também, isso foi um pouco determinante para o olhar, né, assim, muito, um olhar que os arqueólogos norte-americanos lançaram, né, para a arqueologia do continente, foi que assim, a gente tem esse tipo de pontas, que a gente chama de pontas de Clovis, né, assim, que são pontas... Você bate o olho e você fala, isso aqui é inequivocamente pedras lascadas, né? Assim, você vê que tem um trabalho muito minucioso, né? Assim, eram pedras que eram muito recortadas, elas tinham, né, esse sulco aqui na base delas, por isso a gente chama elas de pontas acanaladas, parecem um bico de flauta, né? E elas eram feitas, né, depois um outro sítio na cidade de Clovis, no Novo México, né? Assim, foram encontradas pontas desse tipo, elas são chamadas de pontas de Clovis, e isso mais ou menos batia, né? Assim, a geologia mostrou que o derretimento das geleiras que ocupavam o território onde hoje estava o Canadá, elas derreteram mais ou menos no final da Era do Gelo, pouco antes de 13 mil anos atrás, e aí se consolidou essa teoria de que os humanos entraram por um corredor que havia no meio dessas geleiras que ocupavam o Canadá, e esses, por volta de 13 mil anos, e começaram a construir essas pontas, e isso, de certa maneira, consolidou um paradigma, que é o paradigma de Clovis. Para os arqueólogos americanos, esses foram os primeiros americanos, né, assim, por volta de 13 mil anos atrás, e eram
isso teve uma presença cultural muito forte, né? Que isso é uma ilustração artística, obviamente, né? Assim, que a gente tem uma ponta dessa acoplada no fim da lança, né? Assim, essas pontas, elas apareceram juntos de bisões, juntos de mamutes, então eles pensaram assim, essas pessoas matavam esses grandes mamíferos com essas pontas, né? E de certa maneira isso ecoa, né? Assim, são praticamente assim, homens de Marlboro da era do gelo, né? Assim, pessoas indômitas, né? Assim, isso foi chamado assim, a ponta de Clovis não aparece em nenhum outro lugar, nenhum outro contexto arqueológico no resto do mundo. Então, assim, é uma invenção dessas pessoas. Então, eles disseram assim, a ponta de Clovis é a primeira invenção americana, né? Assim, como se fosse o iPhone da era do gelo, né? Assim, isso casa um pouco com essa imagem, né? Assim, dos norte-americanos que gostam de se ver como empreendedores, a cultura da inovação, enfim, são indômitos, matadores de grandes bichos, e eles passaram a enxergar assim, a conquista das Américas como se fosse assim, um processo de ocupação em que eles levavam essa tecnologia para o resto das Américas, ignorando completamente o contexto cultural e as especificidades de outros sítios, de outros biomas, de outros ambientes ocupados por essas pessoas, né? E isso, de certa maneira, foi um entrave muito grande para o campo da arqueologia, né? Isso ficou cristalizado num artigo dos anos 70, na revista Science, The Discovery of America. É meio petulante esse título, né? Descoberta da América, né? Isso, de certa maneira, amarra esse paradigma do Clovis first, né? A primazia de Clovis. Assim. Depois disso, tudo o que apareceu mais velho do que 13 mil anos no continente americano passou a ser combatido pelos arqueólogos americanos, porque eles gostaram de ter era a primazia de Clovis e a primazia da arqueologia norte-americana, que era quem contava essa história, que era quem determinava o que era velho ou não, justamente com esse tipo de olhar, né? Assim, a ponta de Clovis ela foi muito perniciosa, de certa maneira, para a arqueologia das Américas, porque ela criou um padrão, né? Os arqueólogos norte-americanos, tendo esse parâmetro, eles só passaram a aceitar como artefatos de fabricação humana coisas que fossem tão sofisticadas quanto essas, né? Que é uma de fato, você bate o olho e você fala, poxa, que ponta linda, né? Se eu encontrasse uma dessa, eu ia querer pendurar na parede da minha casa, né? Assim, um objeto esteticamente agradável, de apelo estético, né? Mas isso criou assim, nada que se distanciasse, enfim, tudo que se distanciasse um pouco disso não era aceito como muito velho pelos arqueólogos norte-americanos, né? Então esse ficou sendo o paradigma, e aí a gente passou a ter o que a gente chama de a polícia de Clovis, que eram os arqueólogos que davam uma marretada na cabeça de tudo que aparecesse muito velho, muito mais velho do que 13 mil anos, eles iam dizer, não pode, porque isso contraria a nossa visão, né? E, de certa maneira, o senhor H, que a gente viu aqui, é o patrono da polícia de Clovis, né? Assim, ele virou inspiração, enfim, ele inaugura essa tradição dos cientistas norte-americanos de refutar tudo que é mais velho que aparece na América do Sul, enfim, outros cantos da América. Inclusive no Piauí, justamente, quem já foi talvez tenha reconhecido, essa é a Pedra Furada, que é o que dá nome, né? Assim, ali perto dessa pedra tem esse sítio que a gente chama de o Boqueirão da Pedra Furada, que foi estudado por Nied Guidon a partir do final dos anos 70. Né? Assim, esse paredão, essa foto não dá essa perspectiva, né? Mas as pinturas rupestres que eu mostrei no slide de abertura, elas estão nesse paredão, que é um paredão de dezenas de metros de altura, de dezenas de metros, a gente tem milhares de pinturas que estão ali. Nied escavou com a equipe dela ao longo de 10 anos esse sítio, e quando começaram a surgir os resultados, eram resultados que pareciam que confundiram as pessoas, enfim, que não casavam com a história das Américas, a história da ocupação das Américas, né? As primeiras datações dela apontam que a gente tem, esse artigo ela publicou na Nature em 1986, né? Assim, datas de carbono 14 apontando para a presença humana há 32 mil anos. Aí eu vou abrir um asterisco aqui. As datações de carbono 14 elas precisam ser calibradas por uma série de razões técnicas, né? Assim, 32 mil anos na datação de carbono, quando a gente calibra e encontra a data real, a gente está falando de 37 mil, enfim, alguma coisa ali entre 35 mil e 39 mil anos, ou seja, muito antes dos 13 mil anos que viraram, né? Assim, a velocidade da luz da arqueologia americana, né? Assim, tudo que fosse mais velho era tido como teoricamente impossível. Então, assim, como é que podia ter gente no Piauí há mais de 30 mil anos atrás, se os primeiros americanos chegaram a 13 mil anos? Tinha ali um choque e, obviamente, os arqueólogos caíram de pau em cima do sítio da Nied. E
enfim, em parte pelos pressupostos, enfim, por essa visão deles que impediu a eles de enxergar, né, assim, que era possível ter gente aqui numa data antiga, mas enfim, mas havia inconsistências metodológicas também, enfim, havia razões técnicas que não eram de todo descabidas, alegadas por eles, né? Mas enfim, em parte, né, assim, eu acho que na origem dessa briga está o fato de que o que a gente tem, as ferramentas, né, assim, Nied não encontrou provas diretas da presença humana no Boqueirão da Pedra Furada. Ela encontrou ferramentas, né, de pedra, mas que são, enfim, eu falo delas um pouco depois. Ela encontrou ferramentas e restos do que ela interpretou como restos de fogueira, né, assim, carvões que estavam em posição, que na interpretação dela só poderiam ter sido feitas fogueiras pelas pessoas que ocuparam aquele paredão ali dezenas de milhares de anos atrás. Aí as pedras, as ferramentas que ela encontrou lá eram um pouco parecidas com essas que foram encontradas em outro sítio, Vale da Pedra Furada, escavado alguns anos depois, mas aqui a gente tem um pouco essa ideia, dá para ver, né, assim, é muito diferente das pontas de Clovis, né? Aqui que você bate o olho e fala, poxa, isso aqui é uma arma, né? Isso aqui é um canivete da Era do Gelo e tal. E o que a Nied tinha para apresentar isso aqui é feito de quartzo e quartzito, né, que são pedras muito mais duras do que o sílex, por exemplo, a obsidiana, uma série de pedras mais fáceis de trabalhar, que eram as pedras usadas para fazer as pontas de Clovis. Mas aqui a gente tinha pedras de uma aparência, né, assim, se você está andando e topa com uma delas no chão, jamais você vai falar assim, poxa, isso daqui é uma ferramenta, né, assim, claro, mas aí os arqueólogos têm lá os seus métodos, eles encontraram vestígios de uso dessas ferramentas. E tem também o fato, né, assim, a escolha da pedra que você vai usar já é metade da fabricação. Você pega uma pedra que cabe bem na sua mão, tira 2, 3 lascas e pronto, você tem um raspador, você pode fazer uma faquinha, você pode fazer, enfim, e aí toda a briga está em torno disso, entendeu? Mas assim, a consolidação das pontas de Clovis como ferramentas dos primeiros americanos, ela de certa maneira turvou, isso é o que vão dizer os defensores da presença humana antiga, né? Ela turvou o espírito dos arqueólogos norte-americanos, ela condicionou eles a esperar que sempre os humanos fossem produzir alguma coisa parecida com aquilo. Eles vão dizer, olha, aqui o que a gente tem, né, assim, a economia daquela região, o que a gente tem são essas pedras, e a gente pode fazer ferramentas que têm uma aparência mais tosca, mas que são, para eles, eram tão úteis quanto as outras. Então, assim, e eles não consumiam bichos grandes, não matavam bichos grandes, eles comiam recursos vegetais, mas comiam bichos pequenos, roedores e tal. Está tudo bem, né? Assim, a gente não precisa reproduzir, né, a mesma economia que a gente tem ali na pradaria norte-americana, num lugar que a gente tem outro tipo de recursos, né? Assim, toda a briga da ocupação humana das Américas tem a ver com isso, né? Assim, com uma expectativa de que as pessoas vão se comportar no resto do continente inteiro, que é quase do tamanho da Ásia, né? Se a gente juntar a América do Sul e a América do Norte, é quase do tamanho da Ásia, e tem uma expectativa de que as pessoas vão se comportar ali do mesmo jeito em todos os cantos, irreal, né? Assim, essa é a briga dos arqueólogos sul-americanos, brasileiros, para convencer os colegas. Mas então ali a gente tem, né, assim, nos anos 90, Nied convida, né, aquela mesma história, assim, então vocês estão duvidando? Vem para cá para vocês verem. Ela convida 3 arqueólogos, cada um desses arqueólogos lançou um livro, quando eu falei para vocês, né, que tem 4 livros dos Estados Unidos sobre a ocupação das Américas, cada um desses caras lançou um deles. E eles foram lá, examinaram rapidamente e falaram, não, massacraram também o sítio da Nied e tal. Depois Nied escreveu um artigo em resposta a esse, dizendo que não... enfim, vocês fizeram uma análise leviana e tal, mas enfim, mas isso selou de certa maneira, né? O Boqueirão da Pedra Furada virou um dos sítios mais controversos das Américas e de certa maneira contaminou tudo que vem saindo dali. Quero falar desse cara, o Dillehay, que é o último autor desse artigo, né? Assim, ele de certa maneira foi o cara que levou à ruptura do paradigma de Clovis, né? Que assim, predominou durante toda a última metade do século passado, até que ele achou um sítio no sul do Chile, chamado Monte Verde, que era um sítio fabuloso, um sítio de 14.600 anos de idade, e que tinha acampamento, tinha uma farmacinha da Era do Gelo, né, que as pessoas traziam ervas que até hoje são usadas pelos Mapuche com finalidade medicinal, tinha
comida estocada, tinha uns pedaços de carne que pareciam um hambúrguer de mastodonte, assim, de 20 por 20 centímetros, 2 quadrados de carne, assim, e que foram vestígios orgânicos que geralmente não são preservados, mas que ali se formou uma turfa. Provavelmente foi um sítio que foi inundado meio rapidamente, em condições sem oxigênio, que, portanto, não teve decomposição, que isso foi descoberto milhares de anos depois. E ali ficava difícil dizer que não era humano, né? Tinha pegada, tinha 1000 indícios, né? Assim, apesar disso, houve resistência, né? A polícia de Clovis caiu em cima desse sítio, mas, enfim, era um arqueólogo norte-americano, Tom Dillehay, e mesmo sendo americano, ele demorou 10 anos para convencer os seus colegas, até que, enfim, a National Geographic promoveu uma viagem de campo, levou uma equipe de arqueólogos até lá, e aí eles analisaram o material e tal. Tem, inclusive, 2 pessoas, né, assim, a Dana Dinkaus e o Vance Haynes, são 2 membros graduados da polícia de Clovis, né, assim, eles todos, a National Geographic levou todo mundo lá com a condição de que eles chegassem a um consenso depois, e o consenso foi esse artigo que eles diziam, realmente, não dá para dizer que não tinha gente lá, tinha gente no sul do Chile há 14.600 anos de idade, ou seja, se tinha gente no sul do Chile há 14.600 anos de idade, o povo de Clovis não pode ser o primeiro. Então, ali nesse momento, isso é 1997, em 1997 cai o paradigma de Clovis, mas até hoje a gente não tem um paradigma que substitui o paradigma de Clovis. Até hoje a gente a gente não tem uma teoria que unifique o campo, que todo mundo possa dizer, ok, a gente está fechado com essa explicação para a chegada das Américas, estamos ainda com tudo em aberto. E aí, enfim, ainda tem resistência, os sítios antigos ainda despertam alguma resistência, mas a gente já tem um panorama novo em relação, né, assim, àquela arqueologia engessada que a gente teve ao longo da segunda metade do século XX. E aqui eu volto, né, assim, eu disse para vocês, aqui a gente está na Serra da Capivara de novo, a gente está num sítio chamado Toca da Tirapeia, que fica a alguns quilômetros, coisa de 20 quilômetros do Boqueirão da Pedra Furada, que é aquele sítio controverso e que, enfim, acho que nada que surja dali vai convencer os arqueólogos, justamente por esse passivo de briga que tem ali, né? Mas aqui a gente está falando de um sítio de uma formação geológica diferente, né? Assim, o Boqueirão da Pedra Furada fica no arenito, isso daqui fica numa formação de calcário, é uma outra formação geológica. E aqui também, né, assim, um problema do Boqueirão da Pedra Furada é que esses seixos de quartzo e quartzito, eles ocorrem no topo da falésia que tem em cima do sítio. Então, os arqueólogos críticos disseram, isso aí, cada vez que chove, começava a cair umas cachoeiras, e esses seixos que tinham lá em cima caíram, com o tempo os bichos foram passando por cima, sei lá, enfim, o que vocês estão enxergando como fraturas intencionais, lascamentos intencionais, são na verdade ação da natureza, né, ao longo do tempo. Só que, nesse sítio, na Toca da Tirapeia, que fica em outra formação geológica, não tem os seixos de quartzo e quartzito. A fonte mais próxima de quartzo e quartzito está a mais de 1 quilômetro daqui. E apesar disso, foram encontrados ali seixos talhados, né, feitos desse material. Então, o que a gente tem, mas apesar disso, até hoje tem arqueólogo norte-americano dizendo, não, o que foi encontrado ali são seixos que caíram do topo da falésia. Tem que explicar para eles, não tem ali, fica mais de 1 quilômetro. Mas enfim, a gente tem uma resistência residual que vem do sítio da Serra da Capivara. Mas ali, a retomada dos trabalhos ali na região da Serra da Capivara foi feito na primeira década desse século. Agora, a Nied se aposentou, né? Nied fez 91 anos, mês passado, um monumento da arqueologia brasileira, acabou de ganhar semana passada um prêmio super importante do CNPq, prêmio Almirante Álvaro Alberto, pelo conjunto da obra. E ela passou o bastão para... É uma missão franco-brasileira, né? Tem um arqueólogo francês chamado Henrique Boedat, que passou a conduzir os trabalhos arqueológicos ali, na tentativa de aplacar as críticas que eram feitas até ali, né? Então, de certa maneira, ele tentou resolver alguns buracos metodológicos que tinham nos trabalhos anteriores e tentou, sobretudo, achar outros sítios, né? Com material antigo, porque o que as pessoas diziam era assim, tudo bem, porque depois as datações da Nied começam ali na casa de 30 mil, mas depois ela começa a achar coisas de 50 mil, e ela vai dizer, se vocês visitarem o museu dela, o Museu do Homem Americano, que tem em São Raimundo Nonato,
tem escrito lá, os humanos chegaram a 100 mil anos aqui, e ela defende que os humanos chegaram pela África, pelo oceano, que é uma hipótese que pouquíssimos colegas dela vão levar a sério e fechar com ela, e de fato a gente não tem indícios que permitam sustentar com muita seriedade essa hipótese de vinda pela África, né? Mas Nied defende isso, e isso está escrito lá no museu dela. E aí as pessoas diziam, poxa, mas se tinha gente há 50 mil anos aqui no Piauí, por que estão só no Boqueirão da Pedra Furada? Se tinha gente ali nessa data antiga, deveria ter vestígios ali em torno. E é isso que o Boedá começou a fazer, ele começou a pesquisar outros sítios, e hoje a gente tem pelo menos uns 7 ou 8 sítios com presença humana muito antiga, né? Aqui a gente está vendo a região do Parque Nacional da Serra da Capivara, e a Toca da Tirapeia, que está lá na direita, ela fica fora do perímetro do parque, em outra formação geológica. Então a gente tem sítios no arenito, sítios no calcário, enfim, nenhum deles chega a 50 mil anos, mas a gente tem idades de 20, 30 mil anos, enfim, de maneira consistente na Serra da Capivara. Isso faz com que muitos dos críticos do material original, inclusive o Tom Dillehay, né, que é o descobridor de Monte Verde, um dos caras que demoliu o Boqueirão da Pedra Furada em 1993, o Tom Dillehay, entrevistei ele em 2013 para essa matéria que eu fiz sobre o Piauí, e ele fala assim, realmente, eu tenho questões metodológicas ainda com os trabalhos que estão sendo feitos no Piauí, mas não dá para negar que tinha gente ali por volta de 20 mil anos atrás. Então, assim, aos poucos a gente tem o arqueólogo francês André Proust, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, hoje está aposentado, mas que é um nome de referência da arqueologia no Brasil, escreveu o manual mais importante, talvez, né, chama Arqueologia Brasileira, um catatal de centenas de páginas. Na primeira edição, ele dizia que não dá para bancar a presença humana muito antiga no Piauí. Na segunda edição, que é de alguns anos atrás, ele diz que pelo menos ali o que vem na Toca da Tirapeia mostra que sim, tinha gente ali há mais de 20 mil anos. Então, enfim, alguns dos críticos que costumavam demolir os sítios antigos do Piauí estão aí dizendo, olha, realmente eu acho que está difícil negar, né? Está cada vez mais difícil a vida dos críticos, porque a gente tem uma abundância de material que surge dali, e não só no Piauí, né? Assim, a gente tem indícios da presença humana muito antiga em muitos cantos do continente, né? Inclusive isso daqui que aparece em Santa Helena, que é um sítio no Mato Grosso, fica bem perto de Cuiabá. Isso daqui são ossículos de preguiça gigante. Preguiça gigante, ela tem, o nome técnico é osteodermo, é como se fosse uma carapaça que fica embaixo da pele, né? Assim, tem centenas, milhares desses ossinhos formando, né? Assim, não é muito diferente do que a gente tem no tatu, por exemplo, hoje em dia, né? Assim, mas os osteodermos da preguiça, um casal franco-brasileiro, Denis e Águeda Vialou, né? Eles trabalham no Museu de História Natural de Paris, eles escavaram esse sítio ao longo de anos, e encontraram, dentre vários osteodermos de preguiça gigante, eles encontraram esses que estão muito claramente furados. Um estudo que saiu ano passado mostrou que eles são polidos, que, enfim, que tem um trabalho humano aí, em camadas de 27 mil anos de idade. Ou seja, esses ossinhos que foram furados, a gente só pode especular, talvez para fazer um pingente, uma pulseira, um colar, difícil dizer, mas assim, claramente é uma intervenção humana num osso de preguiça de 27 mil anos, no Mato Grosso. Mato Grosso, assim, isso é perto de Cuiabá, e Cuiabá é uma cidade que se orgulha de ser o centro geodésico da América do Sul. Ou seja, tinha gente no centro da América do Sul há 27 mil anos, aparentemente, se a gente aceitar esses indícios. Ou seja, se eles estavam ali há 27 mil anos, para estar no centro da América do Sul há 27 mil anos, eles tinham que estar há muito mais tempo no continente, né? Então, enfim, essa é a história da arqueologia das Américas, é assim, o acúmulo de evidências da presença humana muito antiga, embora a gente não tenha ainda hoje uma teoria unificada sobre quando chegaram, quando vieram, né? A gente tem coisas muito antigas em outros lugares também, aqui nem tão antigo, mas esse é o André Strauss, com a equipe dele, estive lá com eles no Vale do Peruaçu, norte de Minas Gerais, quase Bahia, né? Aqui a gente tem uma data humana que o Proust, esse arqueólogo francês que eu citei, explorou nos anos 90, a gente tem datas ali de 13 mil e poucos anos. André Strauss está escavando lá para ver se encontra mais coisas. A gente tem coisas também na casa de 13 mil anos, na Amazônia, Caverna da Pedra Pintada, isso fica em Monte Alegre,
do outro lado do Rio Amazonas, em relação a Santarém, né? Isso é perto de Santarém. Isso daqui é um painel, né? Essa pintura, no painel do pilão, toca do pilão, enfim, tem arqueólogos que defendem que isso era uma maneira de prever solstício, né? Que era para marcar um calendário solar, esse bingo da Era do Gelo que a gente vê aí. Isso é num sítio de ocupação de 13 mil anos atrás. Em cada um desses sítios, gente, a gente tem, no Brasil, a gente tem ocupação muito antiga em vários cantos, em vários biomas diferentes. Em cada lugar as pessoas estavam comendo bichos diferentes, comendo plantas diferentes, muito à vontade, né? Assim, o estudo desses sítios, da Caverna da Pedra Pintada, que tem em Monte Alegre, no Pará, mostra que as pessoas estavam muito à vontade ali, elas eram muito familiarizadas com a floresta, eram muito familiarizadas com os recursos da floresta, comendo coquinhos, comendo plantas, pescando bicho. Tem osso de pirarucu num lugar muito distante do rio, né? Assim, um primo do pirarucu, que mostra que as pessoas, enfim, estavam pescando esses peixes grandes também. Quer dizer, tinha em cada lugar, quer dizer, para você estar familiarizado com os recursos da floresta amazônica há 13 mil anos, você tem que estar ali há muito tempo, né, assim, para poder. E a história dos sítios arqueológicos, né, assim, no Brasil, no resto da América do Sul, é isso. Nos Pampas, tinha gente há 14 mil anos comendo bicho grande, que nem na América do Norte. Na Amazônia, eles estavam comendo outras coisas. No Vale do Peruaçu, eles estavam comendo frutas do cerrado, plantas do cerrado e bichos pequenos. Cada lugar a gente tem pessoas acostumadas e produzindo ferramentas de um jeito diferente, ou seja, essa ideia de que o povo de Clovis veio colonizando as Américas até a América do Sul em menos de 1000 anos e produzindo essas ferramentas não se sustenta, né? Assim, não dá para bancar que fomos colonizados pelo povo de Clovis, assim, isso tudo, cada vez mais a gente tem esse panorama que se forma, né? Assim, isso é muito certo. Por volta de 12, 13 mil anos atrás, o continente estava todo povoado e em cada canto a gente tinha grupos consumindo recursos próprios, assim, adaptados aos biomas diferentes, adaptados aos diferentes. Tinha gente na Terra do Fogo há 12 mil anos atrás, enfim, e todo mundo sabendo onde estava, consumindo os recursos de onde estavam. E a gente continua tendo, aqui a gente está nesse horizonte, né, de 13 mil anos, que mostra a diversidade tecnológica, né, assim, e a diversidade de aproveitamento dos recursos que a gente tinha nesses lugares, mostra que só uma presença muito mais antiga do que isso permitiria que o continente estivesse todo ocupado, com gente se virando com os recursos de cada lugar, de maneira, enfim, muito à vontade de cada um desses lugares. Mas a gente continua tendo presença humana muito antiga em vários lugares, né, assim, das Américas. Antes disso, isso daqui, talvez se a gente considerar, né, assim, quando a gente falei mais cedo de Luzia, né? Qual é o remanescente humano mais antigo? As pessoas podem dizer, um jeito de perguntar é qual é o esqueleto mais antigo, mas se você perguntar, se você abrir um pouco a sua definição do que é um remanescente humano, você pode considerar que o remanescente humano mais antigo é esse daqui, que é um coprólito. Não sei se vocês são familiarizados com esse termo. Um coprólito é um cocô fossilizado. Esse cocô foi encontrado no Oregon, noroeste dos Estados Unidos, foi feito há 14 mil anos. E aí, claro que tem briga também, tem gente que vai dizer, não é de gente e tal, as pessoas, enfim, tem especialistas em cocô antigo que vão estudar a forma, enfim, o material e tal, e tiraram o DNA humano daqui. Tem gente que ainda contesta a origem humana desse material, mas isso está lá, América do Norte, 14 mil anos. Se você for flexível bastante na definição do que é um remanescente humano, você pode considerar que esse é o remanescente humano mais antigo do continente. Está lá. Mas a gente tem coisas muito mais antigas. Nesse meu livro eu fecho com um capítulo, né, assim, o livro, cada um daqueles pontinhos é um sítio arqueológico ou uma terra indígena, que nos ajudam a contar a história da antiguidade humana nas Américas. Isso era uma caverna no México, Chiquihuite, uma montanha, mais de 2.500 metros de altitude. Aí, de novo, eles estavam à vontade lá, vivendo na altitude. Tem restos de palmeira, uma palmeira que só ocorre a mais de 1.000 metros de altitude abaixo daquela. Não tinha como essa palmeira sobreviver ali. E tem resto dessa palmeira ali. Como é que foi parar? A gente precisava explicar. Naquela época era ainda mais frio do que era hoje. Então, assim, a palmeira devia ocorrer numa altitude ainda mais baixa. Está lá. A gente tem presença humana há 30 mil anos no meio do México, né, nas montanhas de Zacatecas. E a gente tem pegadas humanas de coisa de 21 a 23 mil anos, também no Novo México, que é onde apareceu o povo de Clovis, né? Isso fica num parque nacional de White Sands. Essas pegadas, elas
tem pegadas incríveis, assim, tem trilhas que duram quilômetros, assim, tem trilhas em que é possível você ver que tinha um adulto carregando uma criança, aí em um dado momento o adulto coloca a criança no chão, a criança começa a andar ali do lado. Tem trilhas em que você vê pessoas andando do lado de um cachorro, tem trilhas que você vê a pessoa caminhando e tinha aparentemente uma preguiça gigante ao fundo que ela começa a fugir dos humanos. Enfim, e aí aqui você vai dizer, né? Vocês lembram dos 3 critérios de validação de um sítio antigo? Isso, 22 mil anos, Novo México, América do Norte. Aí vocês lembram, a estratigrafia sem perturbação, origem humana inequívoca. Você fala, esse pé, você vai dizer que esse pé de que bicho é, né? Assim, Homo sapiens, muito claramente. Mas aí que mora o Saci. Nesse sítio, o que os críticos estão dizendo é que a datação é problemática. A datação foi feita com a datação por carbono 14 de umas plantinhas que tinham ali, que estavam na mesma camada das pegadas. Eles vão dizer, mas essa planta ela ficava no fundo do lago, e aí tem um padrão de absorção de carbono 14, uma explicação técnica que está explicada lá no livro e tal. Eles vão dizer, não, essa datação não vale. Enfim, a gente tem sempre a história. Um outro jeito de contar a história da ocupação humana das Américas também é você encontrando argumentos novos para refutar a presença humana muito antiga. E é um ceticismo que é saudável, né, gente? Assim, o ceticismo está na origem da ciência, está faz parte, né? Assim, a gente tem aquela frase manjada e batida, mas que é um princípio da ciência, né? Assim, alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias, né? Então, tem gente há 23 mil anos na América do Norte, é o truco. Então, os cientistas ficam trucando e duvidando, enfim, e o que para de pé depois dessas contestações é o que fica, né? Assim, é a ciência estabelecida, aceita. Então, enfim, esse sítio, depois da publicação do livro, os autores já publicaram um estudo que mostra que a datação é sólida, né? Assim, eles contestaram a contestação, mas, enfim, é cedo ainda para a gente dizer se esse sítio vai emplacar. Mas está aí, White Sands, 22, 23 mil anos de idade no Novo México. Extraordinário, difícil de contestar, mas, enfim, tem um debate em aberto aí também. E, mais recentemente, chego agora na parte final, a gente começa uma disciplina que se juntou a essas outras, né? Aqui a gente falou muito de arqueologia, paleontologia, geologia. A gente passou a ter a genética como um campo que vem trazendo contribuições muito importantes para esse estudo, né? Então, esse é um dos primeiros. Mais recentemente, a gente começou a ter técnicas que permitem a gente recuperar DNA dos fósseis, né? Então, esse é um dos primeiros artigos que recuperou fósseis, DNA de fóssil das Américas. Essa é a reconstituição, né, obviamente, do rosto de uma pessoa que viveu na Groenlândia por volta de 4 mil anos atrás. Quer dizer, o DNA que eles recuperaram dos fósseis permitiu a eles ver que o cara tinha propensão à calvície. Então, assim, chega a esse nível de resolução, o tipo de informação que a gente pode pegar. Aí, claro, né, assim, quando você tem comida, você quer guardar ela na geladeira, né? Assim, as coisas orgânicas, elas se preservam melhor. Então, assim, na Groenlândia a gente acha muita coisa na Sibéria, mas aí se a coisa fica ali nos trópicos, é mais difícil a gente recuperar material orgânico, né? Assim, recuperar DNA dos fósseis encontrados no Brasil, por exemplo, né? Assim, tem técnicas, a gente consegue recuperar alguma coisa, mas é muito mais fácil encontrar em coisas que foram preservadas no gelo. É o caso desse rapaz. Esse é um menino de 4 anos de idade que foi encontrado em Maltá, na Sibéria, e ele ajudou a gente a entender um pouco a ancestralidade das Américas, né? Assim, com base nesse estudo, né? Assim, Maltá fica aqui, é onde nasceu aquele menino que possivelmente tinha alguma nobreza. Ele foi enterrado com muitos objetos e tal, enfim, a gente só pode especular, mas isso está no museu em São Petersburgo. Mas aí esse menino ele ajudou a gente a entender que a população que primeiro povoou as Américas, ela veio em parte, né, assim, aqui do meio da Eurásia, um grupo que veio até aqui, e outro grupo que veio do sudeste da Ásia. Eles se encontram aqui, se misturam, e é essa população dessa mistura que formam os primeiros americanos, e que vem por essa rota. Mas essa história se complicou um pouco em 2015, quando um grupo de cientistas, incluindo autores brasileiros, mostrou que talvez houvesse 2 populações distintas na origem dos primeiros americanos, porque a gente tem grupos indígenas brasileiros, os Paiter Suruí, em Rondônia,
os Caritiana, também em Rondônia, e os Chavante, no Mato Grosso. Esse estudo mostrou que eles tinham sequências genéticas que hoje só são encontradas na Oceania e no sudeste da Ásia. Então, isso deu uma bagunçada na nossa compreensão genética, enfim, na nossa compreensão da genética dos primeiros americanos, e nos levou a repensar essa história. Ninguém sabe explicar direito ainda como é que é. Isso, a gente passou a chamar isso de população Y, né? Uma população. O que pode ter acontecido? Possivelmente, a explicação dos cientistas hoje para isso é que, assim, a gente viu, né, que os primeiros americanos são uma população que mistura um grupo que vem daqui e outro que vem daqui. Eles acham que esses genes que hoje estão aqui na Oceania e no sudeste da Ásia, eles estavam em parte desse grupo que estava aqui, que vai para cá e depois ocupa a Oceania. Talvez fosse isso. Mas, assim, é um padrão que a gente não sabe explicar direito. E isso deixou, né, assim, uma história... A história genética das Américas estava relativamente bem explicada até essa descoberta, que complicou um pouco a história. Ninguém tem uma explicação plausível ainda, mas a gente tem elementos aí para... Enfim, acho que novos estudos vão vir se a gente descobrir novos fósseis dos quais a gente possa tirar DNA, que podem vir a iluminar essa questão. E, enfim, trabalhando também, quem sabe, com populações contemporâneas, mas aí a gente precisa ter muito cuidado, precisa conversar muito, né? Eu quero falar para vocês um pouco também, né? Assim, a população Y, né, como ela foi chamada, ela nasceu do estudo de amostras genéticas de povos indígenas contemporâneos, né? Como eu falei para vocês, os Paiter-Suruí, os Caritiana e os Chavante. Eu resolvi ir atrás dessa história. Eu lembro em 2015, quando saiu esse estudo, ele foi muito noticiado e pouca gente se questionou como é que esses resultados foram conseguidos. E eu resolvi um pouco subir o rio e ir atrás dessa história, e porque esse estudo ele usa amostras de DNA que foram derivadas, que foram tiradas de amostras de sangue que foram coletadas nos anos 80, de um jeito que, se a gente olhar com os nossos critérios éticos de hoje, vão parecer muito esquisitos. Era uma época em que a gente não tinha obrigação de ter o consentimento informado, escrito por parte dos indígenas. Então, o que a gente tinha era um consentimento oral e coletivo, né, assim, que era dado seja por um cacique, por um pajé, por alguma liderança indígena, e nada disso deixou registro. A FUNAI não tem registro das autorizações dessas coletas, que foram feitas em 1987 por um pesquisador americano, Francis Black, canadense, perdão, e aí eu fui à terra indígena dos Paiter-Suruí, conversei com 2 casais de anciões que... eu fui atrás deles para tentar entender se tinha alguém que tivesse vivo ainda da época dessas coletas. Esses indígenas, esses 2 casais, tiveram sangue coletado aparentemente em outro episódio, né? Assim, aquela não foi a única coleta de sangue indígena, mas eu fui ouvi-los. Aparentemente não dá para dizer que eles estavam entre os indivíduos que tiveram sangue coletado pelo Francis Black, mas essa conversa deu para entender o tanto que eles estão incomodados com essa coleta, com o fato de não ter um retorno de nenhum tipo. Os Paiter-Suruí não sabem, a maioria deles, né? Enfim, conversando com eles, eu entendi que muitos deles não sabem que eles são protagonistas da história genética das Américas, né? Esses estudos são feitos, essas amostras de sangue estão num laboratório em Paris. Quem trabalha com genética, se pedir uma amostra desse sangue, quer dizer, não é sangue, né? Assim, eles viraram linhagens celulares imortalizadas, ou seja, não existe mais um tubinho com sangue. Eles tiraram células e passaram a cultivar em laboratório. Você joga um vírus ali, vírus de Epstein-Barr, e elas passam a se reproduzir indefinidamente. São células imortais, estão lá reproduzidas em laboratório. Se você é geneticista, você escreve para a fundação e fala, olha, é isso. É um projeto que tem até uma função, um propósito nobre de entender a diversidade humana. Assim, tem dezenas de povos do mundo inteiro que têm amostras genéticas ali. Mas, enfim, se você pedir, eles mandam. É como se o material genético dos indígenas brasileiros fosse
fosse domínio público, né? Enfim, os cientistas que querem usar isso escrevem, recebem, fazem esses estudos, não dão retorno para eles, né? Hoje em dia, quem vai fazer pesquisa com amostra biológica de povos indígenas, o cenário que a gente tem é muito diferente, a gente precisa de consentimento por escrito individual de cada pessoa, tem que ter um retorno, enfim, é tudo muito conversado, mas a gente ainda está, né? Esse estudo que foi feito em 2015 ainda usa essas amostras de um jeito que não cabe mais, né? E a gente tem questões éticas muito sérias também, que é o seguinte, uma coisa que eu descobri nas conversas com esses dois casais e com outros indígenas dos Paiter Suruí, é que para eles é muito problemática a ideia de que o sangue que foi tirado de alguns deles tenha sido imortalizado, porque assim, o processo do luto nos Paiter Suruí e em vários outros povos indígenas brasileiros envolve, enfim, quando a pessoa morre, você para de falar o nome da pessoa, você enterra os objetos daquela pessoa junto com o corpo, né? Quer dizer, como assim, a passagem dela por esse plano se encerra ali, então assim, não fala nem mais o nome. Imagina você ter uma célula dessa pessoa se reproduzindo, né? Essas amostras foram colhidas em 1987, vai fazer 40 anos, elas são anonimizadas, a gente não sabe de quem é exatamente, de que indivíduo é o sangue que está lá, enfim, vem as células, mas assim, é possível que essa pessoa tenha morrido. O fato de uma pessoa ter morrido e ter uma célula é muito perturbador, essa ideia é muito perturbadora para esses povos indígenas. Então assim, e hoje em dia não dá mais para a gente fazer pesquisa com esse olhar, né? Assim, então quando a gente fala em decolonização do pensamento, né, da ocupação das Américas, isso envolve decolonizar a arqueologia, mas envolve decolonizar a genética também, né? Assim, a gente precisa pensar em fazer pesquisa com os povos indígenas de maneira muito mais em diálogo com os interesses deles, olhando para os interesses deles, né? Faz sentido a gente tudo bem, vocês vão dizer assim, mas a gente fez uma descoberta genética super importante que mudou nossa compreensão da história genética das Américas, mas isso justifica que a gente atropele os preceitos morais de um povo? Eu acho que não, acho que a gente tem que ter essa conversa, tem que renovar, quem sabe, esse procedimento de consentimento informado, voltar lá e falar, olha, vem cá, a gente está com essas células que são derivadas de indivíduos dos Paiter Suruí, que foram colhidas nos anos 80, o que a gente faz? Vocês estão incomodados com isso? Estão incomodados? Vamos destruir? Se não estão, o que a gente faz? Enfim, a gente precisa envolver os povos indígenas nessa conversa, né? Um exemplo do que pode ser esse tipo de conversa está aí, essa foto ela mostra o sepultamento de amostras de sangue dos Yanomami. A gente está vendo aqui Davi Copenaua, que teve sangue colhido, isso era uma amostra de sangue que estava numa universidade americana, é um caso diferente desse que a gente viu dos Paiter Suruí, Caritiana e Chavante, mas assim, ele teve sangue colhido quando era pequeno, e começou um pedido de repatriação dessas amostras junto ao Ministério Público. Depois de 10 anos de conversa, as amostras de sangue voltaram, e eles fizeram um sepultamento nos Yanomami, né? Que a gente está vendo as ampolas de sangue. No caso dos Paiter Suruí é diferente, a gente não tem mais o sangue, os vidrinhos com sangue, a gente tem as células que estão, culturas celulares em laboratório, né? Mas assim, esse exemplo mostra que é possível, né? Assim, com a pesquisa que eu fiz, ficou esse possível desdobramento. Estou ainda conversando com os Paiter Suruí, conversei com o Almir Suruí, que é o cacique geral dos Paiter Suruí, que disse que se eles soubessem, né, aí quando você vai dizer, a gente não tem o consentimento informado, a gente não tem registro do que foi essa conversa, o que foi dito aos indígenas naquele momento, né, para se tirar o sangue deles. Mas o Almir disse que se a gente soubesse que eles iam transformar isso em células que ficariam se reproduzindo para sempre, que iam virar células imortais, a gente jamais seria autorizado. Então, vamos voltar lá e conversar com eles, enfim. Não cabe devolver a amostra celular, enfim, a pessoa que é a gerente do banco genético em que estão essas amostras, eu escrevi para ela e disse, olha, o pessoal está contrariado e tal, e ela disse que se receber um pedido de representantes dos povos indígenas ou do governo brasileiro, que eles poderiam destruir essas amostras, seria uma reparação meio tardia, mas, enfim, que deixaria os indígenas em paz. Eu acho que é uma conversa que a gente tem que ter, continuo, né, assim, o livro está publicado, mas eu continuo nessas conversas com os Caritiana, com os Paiter Suruí, com o Ministério Público, para ver se a gente chega a algum desdobramento que seja satisfatório para eles, né, porque, enfim, a gente vem fazendo pesquisa, essas amostras
deram origem a dezenas de estudos, né, nas últimas décadas, e eles não são sequer informados disso, né, de que eles têm um papel importante nessa história que eu estou contando. Então, enfim, esse olhar que eu propus para a história da ocupação das Américas, né, assim, ele envolve, tem uma vontade decolonizadora nesse olhar, tanto no tipo de olhar que a gente lança sobre os processos de ocupação, mas também para o tipo de pesquisa que a gente faz e como é que a gente pode fazer pesquisas mais inclusivas e mais que envolvam os povos indígenas, que são, né, assim, a gente está falando da história da ocupação das Américas, a gente está contando a história dos antepassados, dos Yanomami, dos Paiterçuruí, enfim, de todos os povos indígenas das Américas. Essa pesquisa sempre foi feita à revelia deles, enfim, eles sempre foram enxergados como origens de material biológico para essa. A gente não costuma considerar as histórias de origem que eles próprios contam, a gente tem que incluir isso nas nossas pesquisas também. Tem um pouco esse espírito na história que eu proponho contar nesse livro. E, enfim, eu queria encerrar essa conversa por aqui com a gente, com esse olhar, assim, essa vontade decolonizadora na arqueologia, na genética e nas demais disciplinas envolvidas. E, enfim, fico muito feliz de ter falado disso para vocês. Espero que tenha interessado e que estou aberto às perguntas agora para a gente continuar. Bernardo, obrigado pela excelente palestra, parabéns pelo livro também, um livro excelente. Nos últimos anos tem havido uma mudança, né? Aquele livro importante do David Graeber e do David Wingrove, né, na área de arqueologia e antropologia, o Despertar de Tudo. Eles praticamente desconstruíram aquela visão linear que se tem, né, da evolução, e essa visão linear é uma das bases de todos esses preconceitos, eurocentrismos, etc. O Eduardo Neves aqui também, a ocupação da Amazônia, está recontando essa ocupação, e eu acho que o seu livro está contribuindo também para esse movimento. Você acha que isso ainda é muito isolado, está tendo um impacto importante, assim, sobretudo no Brasil, né, para rever essa discussão? O livro do Graeber e do Wingrove é muito debatido no mundo inteiro, né, meio que girou o paradigma, né? Então, você acha que ainda há um isolamento, existe muito conservadorismo ainda, né, nessas brigas, né, dos arqueólogos? Essa é uma questão. E a outra, eu lembro, um tempo atrás, né, essa questão do DNA polinésio, que estaria nas etnias indígenas, né, e a questão da genética. Esse povoamento por vias ali da costa do Chile, isso está totalmente desacreditado, ou ainda alguém tenta sustentar isso, né? Um povoamento por mar ali, né? Então, a genética pode sinalizar alguma coisa nesse sentido, mudar um pouco a rota lá do Estreito de Bering e pensar em algum tipo de conexão por aqui? Enfim. Muitos parabéns. De fato, excelente. Existem no Brasil alguns sítios de pinturas rupestres em Pernambuco também, né? Se puder falar um pouco, se tem alguma relação com a Serra com o Piauí ou não. E talvez existam em outros lugares, que eu não sei. Bom dia, obrigada. Meu nome é Lúcia, totalmente ignorante nessa área, mas muito a fim de aprender mais. Sempre fala que os continentes, o continente americano e africano, era um continente só. Você pode falar disso também? Porque a Guidon fala que são 100 mil anos, né, que vieram, então, os humanos, que vieram, então, pela África e caminharam. A Atlântica desaparecida e tudo mais, né? Mais alguma pergunta? Então, vou encerrar o ciclo com a minha, Bernardo. Fiquei pensando muito se você puder um pouco explorar a dimensão do contexto de produção do livro, né? Então, tem 10 anos aí de pesquisa, desde o artigo até combinar no livro. Também um pouco do percurso dos capítulos, se você puder passar rapidamente. O que você pensou e como é que você organizou essa seara de conteúdos que você trouxe dentro da organização do livro mesmo. Obrigada. Obrigado, Lívia. Obrigado a todo mundo que fez pergunta. Vou tentar resgatá-las desde a origem aqui. Eu acho, Rodrigo, que tem esse vento decolonial batendo na pesquisa, batendo nas ciências de maneira geral. Eu acho que esse livro, O Despertar de Tudo, né, é muito bom.
e ele reflete as novidades que estão chegando nesse campo. Agora é isso, a ciência é conservadora, de certa maneira, né? Assim, a gente tem uma inércia grande, as ideias... lá atrás, se não me engano, o Max Planck, físico alemão do começo do século XX, um dos pais da teoria quântica, que foi uma teoria que Einstein morre sem aceitar plenamente, né, as implicações da teoria quântica e tal. E o Planck disse, olha, no fundo, assim, quando eu me filio muito, né, assim, a ideia dos paradigmas científicos, né, assim, do Thomas Kuhn, e que cita o Planck para falar disso. Ele fala assim, uma ideia científica, na verdade, assim, ela só é enterrada de vez quando o último praticante dessa ideia morre, né? Assim, então, que é um pouco o que a gente vê na arqueologia. A gente vê cada vez mais gente, cada vez menos gente. A gente ainda tem um residual dos polícia de Clovis, que ainda acham que Clovis é a teoria que explica a ocupação das Américas, né? Assim, hoje em dia a gente tem 2 escolas principais. Aí eu estou considerando que os defensores de Clovis são traço, eles são marginais, realmente não. Mas assim, hoje em dia faltou talvez fazer essa síntese aqui, né? Assim, tem os defensores de uma entrada mais recente, que aí a gente vai colocar no máximo 20 mil anos, né? Assim, que explica alguns sítios antigos, mas não explica todos. Não explica a Serra da Capivara, não explica Santa Helena, não explica as Pegadas, não explica Chiquihuite e tantos outros. E tem os que defendem uma entrada mais antiga, né? Antes do auge da Era do Gelo. Mas, enfim, mas ainda tem esse traço que, enfim, até essas pessoas saírem de cena, a gente ainda vai ter esses defensores, né? Mas eu acho que assim, a gente está vendo esse vento bater e conquistar cada vez mais adeptos, mas as coisas demoram para mudar na ciência. Sobre o seu... Quero voltar no mapa. A gente tem evidências, quer dizer, houve ao longo do tempo gente que postulou uma trajetória, uma migração transpacífica, né? E a gente até tem um documentário sobre isso, a expedição do Kon-Tiki, que é um dinamarquês, eu acho, enfim, um nórdico, que resolveu fazer uma travessia do Pacífico numa canoa, nas condições, né? Assim, aí ele tentou reproduzir as condições assim, pré-colombianas, né? Assim, não quer dizer que a gente está falando das condições de 20 mil anos atrás, né? Assim, mas pelo menos 600, 700 anos atrás. Ele fez uma expedição e de fato conseguiu cruzar o Pacífico em condições pré-coloniais. Mas o que a genética mostra é assim, se tivesse havido uma ocupação pelo Pacífico, a gente teria um padrão genético que a gente não observa. A genética descarta. A gente não tem... Parece que houve, sim, travessias pacíficas, mas num horizonte muito mais recente, de 2.000 anos atrás. Né? Assim, a gente tem a Ilha de Páscoa, tem um papel aí e tal, mas assim, a gente não pode explicar a ocupação com esse padrão. Isso aparentemente está descartado. Como estão descartadas há teorias de migração pacífica, transatlântica, né? A da Nied, da África, aqui esse mapa não ajuda muito a explicar, né? Assim, da África até o Nordeste, e tem os cientistas que defendem uma migração aqui do sul da França e nordeste da Espanha, solutrenses, né? Assim, o povo que viveu ali no sudoeste da Europa, os solutrenses, eles enxergaram um parentesco tecnológico entre as ferramentas dos solutrenses e as pontas de Clovis, e julgaram que a gente tinha, né, na Era do Gelo, a gente tinha as geleiras, elas vinham até mais ou menos aqui assim, na altura do norte da França, e eles falaram assim, eles talvez tenham migrado, né, assim, lá, costeando essa geleira até chegar na altura ali do norte dos Estados Unidos. Assim, essa hipótese ela é levada mais a sério do que a hipótese da Nied, em parte porque são homens norte-americanos que formularam a hipótese, mas em parte também porque eles de fato se deram ao trabalho de publicar um livro, artigos científicos e tal. A Nied formulou essa hipótese, mas ela nunca teve, enfim, não defendeu ela formalmente na literatura e tal, como os solutrenses fizeram. Mas a genética
descarta, pelo menos a questão é essa, né? Assim, ausência de evidência não é evidência de ausência. A gente não tem até hoje evidências de contribuição genética da Europa nos primeiros americanos, né? Assim, e a contribuição que a gente tem da Oceania é muito pequena para a gente poder levar a sério a ideia de uma migração, né? Assim, o padrão genético que a gente veria seria muito diferente do que a gente vê. Mas é isso, a gente tem uma limitação de amostras, aí a gente fala limitação de amostras, tanto no caso do DNA antigo, quanto no DNA contemporâneo, né? Que a genética dos primeiros americanos, a gente tem esses dois caminhos para estudar, que é o caminho do DNA antigo, que a gente extrai dos fósseis, e o do DNA dos povos indígenas contemporâneos, que a gente tenta traçar a árvore genealógica de trás para frente, né? Assim, vendo o que a gente tem hoje, como é que a gente linka isso com o que a gente vê no DNA antigo. E nos dois casos a gente tem limitação de amostras. No DNA antigo a gente tem algumas dezenas de esqueletos dos quais a gente conseguiu extrair DNA, e muito pouco, perto de todo mundo que já passou pelas Américas. E no DNA contemporâneo, a gente não pode esquecer que os europeus promoveram um genocídio indígena, né? Assim, a gente tem uma população, enfim, que é menos de 10% do que era quando os europeus chegaram. Então, assim, talvez a gente tenha perdido, nesses mais de 90% que foram exterminados por guerras, doenças, enfim, talvez a gente tenha perdido um patrimônio genético que nos ajudaria a contar essa história. E a gente nunca vai recuperar, né? Assim, DNA antigo pode ser que a gente ache por aí, mas assim, então a gente tem essas limitações que estão. Mas assim, a migração transpacífica e transatlântica, com as evidências que a gente tem hoje, ambas estão descartadas. Então, depois a gente teve as pinturas, né, do Pernambuco, elas estão num horizonte cronológico que já é depois da ocupação. Não mergulhei nelas muito a fundo por isso, assim. E a gente tem também, no fundo, a gente tem assim, a gente não tem nos sítios do Pernambuco presença antiga que me levasse a mergulhar com a mesma profundidade que eu mergulhei na literatura, que eu mergulhei para estudar esses outros pontos. Mas a gente tem uma dificuldade de datar também as pinturas, né? Mesmo as pinturas do Piauí é uma grande bola dividida. A gente não pode dizer com garantia que os primeiros ocupantes do Piauí foram os que fizeram essas pinturas, porque a gente não tem material orgânico que a gente possa datar. Enfim, e todos os outros métodos de datação indireta são sujeitos a críticas e contestações também, enfim, mas ali aparentemente são grupos que ocuparam, enfim, que estavam por ali depois. Assim, aqui eu me interessei muito pelos processos iniciais de ocupação, e eu acho que os produtores dessas pinturas no Pernambuco vieram depois, mas a gente tem em vários outros lugares, né? Assim, a gente tem esse padrão, Niede ela descobre, isso se repete em alguns casos, né? Assim, Niede descobre esse sítio porque ela trabalhava no Museu Paulista e chega alguém, acho que era o prefeito de Petrolina, não sei, enfim, isso está aqui é minha memória que está falhando, essa história está contada no livro. Chega até ela e fala assim: olha, tem umas pinturas lá onde eu moro e tal, acho que você devia ir lá ver. Aí que ela decide um dia, e assim que ela descobre os sítios arqueológicos da Serra da Capivara. Santa Helena, no Mato Grosso, né, onde apareceu aqueles ossinhos com furos, ali tem pinturas também. A gente tem pinturas no Vale do Peruaçu, que eu mostrei, né, o norte de Minas, está sendo escavado pelo André Strauss. Ali tem pinturas também. A gente tem tradições muito ricas e distintas também, né? As pinturas que se fazem em Minas são diferentes das que se fazem no Nordeste, diferentes das que se fazem na Amazônia também. Na Pedra Pintada, que eu mostrei, com a ocupação de 3.000 anos, tem pintura também. A gente tem uma riqueza de pinturas, mas muitas delas feitas no horizonte cronológico que já me interessa menos. E sobre a questão dos continentes, né? Assim, aqui a gente está falando o horizonte de tempo que me interessa aqui, que é mesmo assim, eu falei de alguns sítios controversos que têm 20, 30 mil anos, 50 mil anos, mesmo assim, tem um sítio muito, eu vou mostrar aqui para vocês, os sítios mais antigos, assim, que é aqui no sul da Califórnia. A gente tem um estudo sério que defende que tinha gente ali há 130 mil anos de idade. É muito tempo, né? Assim, a grande briga ela é sobre se as pessoas estavam aqui há 20, 30 ou 40 mil, né? 130 já
assim, do jeito que a gente conta a história humana, 130 mil não poderia ser nem Homo sapiens, deveria ser Homo erectus, talvez, algum outro parente antigo dos humanos. Mas, enfim, isso tudo para dizer, né? Mesmo esse sítio que é feito por cientistas sérios e tal, mas que a maioria dos pesquisadores discorda, enfim, tudo isso, mesmo nesse horizonte de 130 mil, o mapa era esse, entendeu? Assim, quando a gente fala de os continentes estavam juntos, aí aqui a gente não vai conseguir enxergar muito, porque a América do Sul está longe da África, né? Assim, mas a América do Sul se encaixa aqui, né? Olha o litoral do Nordeste aqui, né? Tá vendo assim? Mas aqui a gente está falando assim de dezenas de milhões de anos atrás, assim, é outro calendário, assim, o teatro da ocupação das Américas é desse jeito, que a gente tem um mar que desceu e depois subiu, mas assim, o contorno dos continentes, toda essa história que eu conto, ela se ambienta nesse mapa. Claro, o contorno do litoral muda de acordo com o nível do mar, mas assim, a história geológica, essa é uma história geológica muito mais profunda, quando a gente fala que a África estava unida. Aí, assim, na época dos dinossauros e tal, assim, isso não muda para a história que eu estou contando aqui. A história que eu estou contando já eram os continentes nessa disposição. E sobre a pergunta da Lívia, né, a história de publicação do livro, é isso, né, eu publico essa matéria em 2014, Os Seixos da Discórdia, e ali já falo, bom, quero escrever esse livro. Por mil circunstâncias, não fui fazer isso naquele momento, mas eu continuei muito interessado por isso. Fiz outras reportagens na Piauí que tem arqueologia e ocupação das Américas mais ou menos por trás. Fiz um perfil do Walter Neves, que é um pesquisador importante que colocou peças importantes nesse quebra-cabeça que eu juntei, e uma série de outras, mas essa ideia ela vem com mais força para mim na pandemia, que aí, enfim, né, todo mundo ficou ali meio desnorteado, quero ir lá para trás. Eu quero falar também de um apoio do Serrapilheira, que está aqui, né? Assim, nesse momento da pandemia, depois de um ano, mais ou menos, de pandemia, eu decido falar, olha, todo mundo em casa, eu acho que é uma hora boa para fazer aquele livro. Aí pedi um apoio para o Serrapilheira, consegui um apoio que me permitiu ficar alguns meses trabalhando só no livro, né? Assim, longe da redação, tirei uma licença da revista e fiquei dedicado a isso. Fiquei uns 7 meses por conta, obviamente não deu tempo para terminar, aí fiquei mais alguns meses trabalhando cedinho de manhã, nos fins de semana, às vezes tardão de noite, terminando o livro e tal, fiquei, enfim. Então foi assim, algumas entrevistas que eu fiz para as reportagens da Piauí, que eu reaproveitei para o livro, mas aí depois de escrita mesmo foi uns 2 anos e meio, 2 anos e pouco, né? Assim, a partir desse start, que foi março de 2021, um ano depois da pandemia, com esse apoio do Serrapilheira, e enfim, e é isso, eu tive essa ideia de contar essa história a partir de sítios emblemáticos, né? Assim, são 22 capítulos, né? São 20 sítios arqueológicos e 2 terras indígenas, né? Assim, que são lugares emblemáticos para contar essa história, que, de certa maneira, enfim, eu conto a história daqueles sítios, mas tem a história que vai sendo contada ao longo dos capítulos, né? Então, assim, que de certa maneira, lança um olhar para os lugares mais emblemáticos, e também, essa é uma história em construção, né? A gente não tem uma resposta, né? Assim, a gente termina o livro e fala, olha, pode parecer frustrante, mas as perguntas que trouxeram a gente até aqui continuam sem resposta. Eu não vou responder elas, né? Quem responde são os arqueólogos, os geneticistas, os cientistas. Se eles não responderam, não cabe a mim responder no lugar deles, né? Então, assim, a gente escrevi quase 500 páginas e depois você fala, olha, não temos resposta. E aí essa estrutura modular, de certa maneira, ela é boa, porque assim, se a resposta vier em algum momento durante a minha vida, a gente pode sempre acrescentar novos pontos naquele mapa para futuras edições, né? Assim, mas eu acho que tem ali um percurso, de certa maneira, cronológico, mas ele é mais geográfico, né? Assim, são os lugares emblemáticos para contar essa história. E, enfim, esse é um pouco o espírito da construção do livro. Obrigada, Bernardo. Acho que primeiro fica o nosso agradecimento pela profundidade da sua pesquisa. Preciso falar para a câmera. Pela profundidade da sua pesquisa e, enfim, né, muito do papel do museu também é trazer essas inovações e, enfim, então a gente ficou muito feliz com o aceite do convite. Também quero aproveitar e agradecer a presença de vocês, é claro, e ao patrocínio da Mercer,
e da Marsh McLennan, por meio do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Também quero dizer que a nossa próxima programação vai ser dia 18 de maio, no Dia do Museu. A gente vai receber o André Strauss, que foi citado aqui. Então, esse ano a gente tem uma curadoria da programação que está realmente sensacional, como vocês puderam ver aqui hoje. Então, acompanhem a Casa Museu, tanto no site quanto no nosso Instagram. Então, espero vocês dia 18 de maio, às 11 horas, presencialmente aqui. E uma salva de palmas para o Bernardo. Obrigada, gente.